Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje vou mostrar, como eu disse no título, diversos quadrinhos, são 3. São quadrinhos assim que eu gosto, principalmente... Opa, não é esse aqui não, só um minutinho. Principalmente esse aqui, que eu acho ele muito bacana. Tá de ponta cabeça, né? É o seguinte, ele chama-se, depois eu faço os comentários, é O Último Homem, de Félix e Gastini, da editora QS Comics. Bom, esse é o único que eu tenho nesse estilo, que é o estilo western, como dizia o meu pai, bang bang. Mas não é aquele estilo tradicional de bang bang, de western, de tiro, não sei o que, não sei o que lá. Não, ele é aliás, curtíssimo, tá? Ele deve ter aqui 70 e poucas páginas, ele é bem curtinho. Ele é uma história única e fechada, tá? Tô fugindo aqui da auréola da luz aqui para vocês verem. É uma história muito bonita, eu achei muito diferente. Embora ela seja uma história curta, existe tanta coisa dentro dela que eu fiquei assim impressionada. Sabe, que você lê e você para e questiona. Bom, tá? Para mim um diferencial. Eu vou mostrar para vocês, as imagens são muito bonitas e a história eu adorei. Embora eu não vá fazer resenha, só vou fazer alguns comentários. Mas aí eu vou deixar para quem se interessar. E não precisa a pessoa gostar de western, de bang bang. É muito diferente. Embora o contexto aconteça, né, nesse contexto de western, a história é muito diferente. Bom, é o seguinte. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês terem até... As imagens são bonitas. Ó, ele é né? Aqui é nesse estilo, tá? Esse eu acho e mais algumas páginas. Para vocês terem ideia de como ele é, né? Como está configurado os quadros, os desenhos. Ó. As cores são muito bonitas, pelo menos eu gostei, né, amor? Não vou mostrar o final não para vocês, só mais isso aqui. Bom, mas o que é? Tá? É a história de um cowboy, esse aqui, né? Russell é o nome dele, que devido à expansão dos trens, em breve perderá o seu trabalho. Contextualizando melhor, tá? Ele é daqueles cowboys que fazem travessias de animais, de gado, né? Então ele pega, sei lá, não sei quantas cabeças, tal, centenas, milhares, e leva da propriedade para o local, para o destino, para esses animais, tá? E isso às vezes leva-se semanas, leva-se dias, né? Porque as extensões são muito grandes. Com a modernização e já chegando nesse local os trilhos de trens, eles não vão ter mais serventia, porque é óbvio, né? Em vez de você ficar com o seu gado aí correndo grandes riscos uma semana, você vai colocá-los no trem e em 1, 2 dias eles chegam. Então, assim, a função dele já está no final. Esse é o último trabalho dele, tá? A partir daí, ele não tem mais serviço. Então, esse é eu acho que a ideia central é ele, entre aspas, ter que se aposentar. Não vai ter mais serviço para ele, tá? Bom, então assim, nessa história, o que me chamou a atenção
foi um observar e refletir que geralmente acontece quando as pessoas focam sua vida apenas numa determinada ação, dando a ideia de que jamais poderá haver qualquer situação onde esta ação não seja mais necessária, no formato em que ela acontece. Isso aconteceu mesmo aqui na nossa realidade, quando aquelas pessoas entravam naquelas firmas e ficavam até se aposentar, né? Naquele sentido de que elas não fariam mais nada naquilo. Hoje em dia isso não existe mais. Quando houve essa transição, muitas pessoas sofreram muito por isso, porque elas tinham para elas, e era real, tá? De que ela ia ficar naquele emprego até se aposentar. Então ela não se prepara, na sua grande maioria, as pessoas não se preparavam para... desculpa o telefone, tá, pessoal? As pessoas não se preparavam para ser despedido, por exemplo, ou para mudar de cargo. Então isso foi um processo bastante doloroso. Hoje em dia isso quase não acontece mais, porque as pessoas já entram sabendo que elas não vão ficar ali para sempre. Mas antigamente, há sei lá, uns 20, 30 anos atrás, isso foi um processo muito sofrido por muitas pessoas. No caso dele aqui, ele achou que isso, ele ia morrer fazendo isso. Ele nunca pensou em fazer outra coisa na vida. Para ele era aquela figura que transportava os animais, tá? Então, esta situação do protagonista, a vida inteira ele foi um cowboy, lidando com o deslocamento de gado por toda a região. E nunca quis fazer outra coisa, nunca se preocupou, nunca acreditou que um dia ele não faria mais isso, tá? O progresso vem, e com ela o formato de uma ação tão antiga, tão instalada, que não se acreditou que um dia poderia acabar, ou ter que ser transformada na sua forma. Com isso veio a frustração, veio o medo, a raiva, uma raiva insana, a sensação de perder o foco ao qual direcionava a sua vida. É como se ele perdesse a sua identidade, fosse arrancada a identidade dele. E ao mesmo tempo a sensação e a crença de não ter condições psicológicas de transformar o que já estava posto e acreditado como único. E ele não teve vontade de querer fazer diferente, de querer fazer outra coisa. Essa é a grande questão. E aí a raiva, a sensação de injustiça, né? O sentimento de inutilidade, porque ele é até assim, sei lá, fase dos 50, né? Não sei, 50, 40, por aí, né? O sentimento de inutilidade é tão grande que, por não ter outros recursos psicológicos, a raiva se instala quase que como uma insanidade, um comportamento totalmente violento e desproporcional. Eu só estou pontuando, tá? Mas eu não vou ler a história para vocês. Também na história, porque também não existe só ele, né? Ele está num contexto aqui. Também existe no contexto a hipocrisia das pessoas dessa cidade, da maldade justificada pelo que se acredita ser o bem maior. Sabe, eu prejudico poucas porque muitas vão ganhar. O progresso sendo usado e justificado por atitudes sem qualquer senso de ética e humanidade. Nossa, é impressionante o que acontece aqui. Algumas cenas com o personagem me lembrou, sabe, uma serpente no paraíso? Porque tem um cara aqui que ele me lembrou uma serpente no paraíso. Embora de paraíso este lugar não tenha nada, pois é um lugar sustentado pela escória em pele de carneiro. Mais uma vez entendendo que a serpente é uma metáfora, não é, pessoal? Ela só tem sucesso devido ao terreno fértil ao qual ela transita. Ou seja, a corrupção, a mentira, a cobiça se configurando num espelho do interior das pessoas.
Mas também, você vê que por isso que eu achei essa história impressionante. Ela tem tudo. É uma história tão enxuta, tão fechada, mas ela tem tanta coisa que eu achei impressionante. Mas também existe aqui a inocência, existe a bondade, a justiça e o sacrifício. Então, para vocês verem que é uma história pequena, única, mas tem muita coisa a acrescentar. E sem dar qualquer spoiler, é uma história repleta de boas reflexões frente ao que se é um ser humano e suas mazelas e grandezas, e a segunda chance e uma retratação. Tem tudo isso. É impressionante. Não, volto a dizer, não precisa gostar de western. Esse é só o contexto que acontece. A história é muito mais. Recomendo muitíssimo. O Último Homem, da QS Comics. Bom, e agora eu vou apresentar outro livrinho para vocês, que hoje vai ser mais apresentação mesmo, tá? Chama-se O Pássaro Branco. Isso aqui é pro infanto juvenil, embora a história possa ser lida por qualquer idade, não criança, tá? Porque não é também um livro para criança, não. Mas de, assim, pré-adolescente para cima, é uma história bacana, tá? É do R.J. Palácio, da editora Intrínseca, tá? Pássaro Branco. Bom, eu vou ler para vocês o contexto que está aqui na aba, para vocês terem uma ideia, porque depois eu vou só mostrar alguns trechinhos, para vocês saberem que história que é, tá? Então eu vou ler para vocês. Então diz assim: Pássaro Branco. Vamos mergulhar na impactante história de Grande Mary, a avó do menino, judia, que viveu na França de Vic, zona livre posteriormente ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Pelos olhos da pequena Sarah, vemos a escalada do nazismo, placas proibindo a entrada de judeus, suásticas, o uso da estrela amarela nas roupas e também a força de uma relação de acolhimento e afeto. Sarah encontra um porto seguro na família de Julien Belmir, um menino acometido pela poliomielite e excluído por todos na escola. Com o grande Mary, que é a sala, deve ser a avó que está em francês, aprendemos que em tempos de terror e sofrimento, o respeito às diferenças e a empatia ainda são o que nos mantém humanos. E essa mensagem mudará para sempre o olhar de seu neto, Julian. Bom, então Julian é esse menino que tem a avó, que é a grande Mary, né? Essa aqui é a Sarah. E ela vai contar, ele precisa fazer um trabalho de escola e pede para ela contar, então, a experiência que ela teve na Segunda Guerra, né? Quando o nazismo entra na França. E o quadrinho, né? É o relato dela, né? Ela deve ter uns 14 anos quando eles entram na França e no local onde é que ela está. E ela vai ficar 2 anos nesse celeiro, ela vai ficar de 42 a 45. Que ela é acolhida por essa família, que tem um rapazinho da escola, né? Que ele tem poliomielite, mas ele é bullying, né? Por todos. E pelo desenrolar, quando os nazismos realmente chegam na zona que era livre, né? Porque eles tomam toda a França, ela vai fugir, os pais vão cada um para um lado, e ela vai ser acolhida por esse Julien. Né? Eles moram afastados, numa chácara, numa fazenda, e eles têm um celeiro. E aí eles vão abrigar ela por 2 anos nesse celeiro. E vai ser todo o desenrolar dessa história. Tá? É uma história bonita. E eu vou ler uns trechos que eu achei interessante, umas falas que eu achei interessante, aí eu aproveito e mostro o grafismo do quadrinho. Ok? Bom, então vamos lá. Bem no início aqui da historinha, quando ela está explicando para o neto, antes, né, de começar a história dela.
Aí ela fala assim, porque ela não gosta muito de tocar no assunto, né? Então ela fala assim, por que ela não gosta? Ela explica para ele, aí ela fala, foram tempos sombrios, mas o que eu realmente levei comigo não foi a escuridão, e sim a luz. Foi a isso que eu me agarrei todos esses anos. E é essa a história que eu quero compartilhar com você. Aí eu já vou mostrar para vocês, o nazismo já está entrando na França, mas ainda não chegou aqui na zona livre onde eles estão. Então ela está conversando com o pai. E aí ela pergunta, aí já é a Sara contando a história, tá? Ela pergunta, por que eles nos odeiam, Papa? Por que as pessoas odeiam os judeus? E o pai, não são todas as pessoas, Sara. Nunca pense que são todas as pessoas. São só algumas. Pessoas más? Eu tento não pensar em termos de bom e mal. Prefiro pensar em luz e escuridão. Acredito que uma luz brilha dentro de todos nós. E essa luz nos permite ver o coração das pessoas, a beleza que elas carregam, o amor, a tristeza, a humanidade. Mas algumas pessoas perderam essa luz. Tem escuridão dentro delas. Então é só isso que vem nos outros, escuridão. Sem beleza, sem amor. Por que eles nos odeiam? Porque não podem ver a nossa luz, nem podem apagá-la. Enquanto a nossa luz brilhar, nós venceremos. E é por isso que elas nos odeiam, porque nunca vão tirar a nossa luz. Você entende isso, Sara? Sim, Papa. E aí, saltando muito no quadrinho, tá? Ele tem essa contextualização, é bem simples, tá? Mas a questão é que é a história, né? E não o desenho em si. Tá? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui ela já... Os pais, o nazismo já chegou nessa zona livre, já está tomada toda a França. A mãe vai para um lado, vai para o outro. Ela é acolhida por esse menino Julien. E ela gosta muito de desenhar. Na época que ela estava na escola, ainda podendo ir para a escola, no dia ela tem que sair correndo, porque os nazistas estão chegando. E ela deixa o caderno dela de desenhos. Mas esse menino, ele não é judeu, ele continua indo na escola. E um dia ele vê o caderno dela, e ele entra na escola e rouba o caderno dela e vem, e isso vai dar grandes consequências para ele. E aí ela fica um pouco preocupada, né? E aqui ela está conversando com a mãe desse rapaz, desse Julien. E aí elas estão conversando sobre ele não deveria ter pego, né, o caderno. E aí ela fala assim, a mãe fala assim, ele não devia ter pegado o caderno, foi arriscado demais para todos nós. E ele sabe disso, mas queria fazer uma surpresa para você. Eles se tornam grandes amigos, né, nesse período. Eu não o culpo por isso. E aí ela fala, afinal, nesses tempos sombrios, são essas pequenas gentilezas que nos mantêm vivos. Elas nos fazem lembrar da nossa humanidade. E aí, pulando mais ainda. Aqui, ó, ela já está na primavera de 44. Já passaram, né, um ano, ela coloca assim. O tempo não parou para mim. Mais de um ano se passou. Fiquei mais alta, mais magra e com o cabelo maior. O inverno tinha sido brutal. Passei noites acordada, tremendo, rezando para que amanhecesse. No entanto, a primavera e o verão eram ainda piores. Às vezes ficava tão quente que eu mal conseguia respirar, mas me acostumei. Por 2 anos ela não saiu porque eles tinham a suspeita de que o vizinho deles eram comparsas de nazistas, né? Então, assim, ela ficou nesse celeiro por 2 anos. Sem sair, tá? E aí ela coloca, me acostumei a tudo,
Esse é um truque da natureza humana. Nós nos acostumamos às coisas. A gente, graças a Deus, tem essa capacidade de adaptação. E a gente se adapta para o bem e para o mal em todas as situações. Uma última passagem, agora é a última passagem, tá? E aí tem todo o desenrolar e tal, e ela vai sair, né, em 1945, quando a guerra termina. Tudo bem? E aí toda a história, tudo que acontece com ela, com a família, aí vocês precisam ler. Ok? Eu tô pegando só pequenos trechinhos para incentivá-los. E a última fala está escrita assim: sabe, Julie, ser bom é sempre um ato de coragem. Mas naquele tempo, quando essa bondade podia nos custar tudo, nossa liberdade, nossa vida, ela se tornava um milagre. Se tornava aquela luz na escuridão de que Papa falava, a verdadeira essência da nossa humanidade, se tornava esperança. Tá? Ele é um quadrinho muito bonito, tem uma história bonita, né? Uma história sobre a humanidade, né? Tanto o lado negro como diz o pai, o lado da luz e o lado da escuridão. Eu acho que vale a pena, quem é bem simples, tá? Não tem nada, os desenhos vocês podem ver, ó. Ele é bem simples, vou mostrar um pouquinho mais o desenho para vocês. Que, né, na verdade aqui não importa o desenho, né? Ele é só uma contextualização. A questão mesmo aqui é a história e o seu desenrolar, né? Então, ó, vou mostrar para vocês o Julien. Esse é o garotinho que ajudou ela, que fez toda a diferença. Né? Eu mostrei ela para vocês? Não sei. Acho que eu mostrei, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Ela com eles conversavam e se tornaram grandes amigos nesses 2 anos que ela passou no celeiro. Ok? Então, Pássaro Branco, RJ Palácio da Intrínseca. E o último que eu vou apresentar para vocês eu amo esse cara. Na verdade, é de novo um livro ilustrado, tá? É O Grande Livro do Medo, Contos de Arrepiar, da editora Ciranda Cultural, e as ilustrações é de Pedro Rodrigues. Sabe esse quadrinho aqui? Bom, eu desde pequena sempre fui ligada ao horror. Agora eu vou falar a minha idade mais ou menos, sabe naquela época da TV preto e branco, naqueles filmes do Vincent Price? Pois é, eu amava aquilo, tinha paixão por aquilo. Não tinha medo nenhum, adorava. Então eu sempre tive um pezinho, até hoje, né? Eu tenho um pezinho no terror, no horror, eu amo. E esse livrinho aqui, é um livro, né? Mas é um livro ilustrado, eu vou mostrar para vocês. Eu era uma criança e sempre gostei. Acredito que até hoje tem crianças, pré-adolescentes, adolescentes que gostam do terror, de histórias de suspense e tal, né? E ele é para pré-adolescentes, criança eu não diria não, mas para pré-adolescente e adolescente, jovem adulto. Porque o que é isso aqui? Isso aqui são histórias, tá? Curtinhas, tá? De horror. Contos clássicos do horror, tá? E depois aqui, quem conhece, que tá ligado, eu vou mostrar para vocês. Mas tem uns que eu nunca tinha ouvido falar e tem outros mais conhecidos. Então, o que eles fizeram? Por que eu falo que é infanto, juvenil, adolescente e tal? Porque são histórias simplificadas. Ela tem o núcleo da história, do original, tá? Ela mantém o ponto central, mas ela é bem simplificada e bem curtinha. Então, é um pré-requisito para essa molecada que não gosta muito de ler, gosta do horror, gosta do terror, mas não tanto para aqueles que não gostam, que as histórias são 2, 3 páginas, bem tranquilas, e para aqueles que adoram ler, tá? Olha, se eu tivesse
na minha pré-adolescência, na minha adolescência, um livrinho desse, nossa senhora, seria assim um deleite. Que eu gosto, que eu adoro esse livrinho, tá? Que eu acho ele super interessante. Mas aí eu vou mostrar pra vocês. Ele tem até um buraquinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ele é vazado, né? Pra mostrar essa imagem. Então, o sumário dele, só para vocês terem uma ideia, vou começar a mostrar, ó, a imagem. E ele é dividido em subtítulos, né? Aí, só para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar do que é que tem ele, né? Gente, cadê o sumário que eu perdi agora? Peraí, tá aqui, sumário. Então tem... Ai, o óculos é necessário. Então tem a parte que o núcleo central é a morte, onde tem o sinaleiro do Charles Dickens, tem o vampiro do John William Polidori, tem os assassinatos da Rua Morgue, que é do Edgar Allan Poe, e outros. Aí depois a parte 2 é a doença e a loucura. Aí tem a queda da casa de Usher, do Edgar Allan Poe, tem ele do Guy de Maupassant, tem o Poço e o Pêndulo, também do Edgar Allan Poe, e outro. E tem do Lovecraft, que eu adoro. Para quem conhece, né, o HP Lovecraft, eu adoro. A parte 3 é o Poder da Mente. Aí tem Morella, do Poe, novamente. Tem A Casa do Pesadelo, do Edward Lucas White, isso eu não conhecia. E tem A Verdade sobre o Caso do Sr. Valdemar, também do Allan Poe. E no quarto capítulo, tem o Pacto, tem o Mal. Aí tem assim o Monstro Verde, do Gerard de Nerval, que eu não conhecia. Tem o Gato Preto, do Allan Poe. Tem o Lobisomem, do Eugene Field, que também eu não conhecia. E outros, tá? Então assim, tanto tem aqueles clássicos bem conhecidos, como tem outros que eu pelo menos não conhecia, mas são bem bacanas, todas as histórias. Aí eu vou mostrar algumas imagens para você ver. Ó, as imagens são bem bacanas, tentando tirar da auréola aqui da luz, mas tá difícil. Aí deixa eu ver outra imagem, que bacana para mostrarem para vocês. Ó, um castelo, vai falar a queda da casa de Usher, do Edgar Allan Poe. Aqui tem outro, ó, que graça, que são os desenhos. Então isso aqui para um pré-adolescente, para um adolescente, né? Eu acho bom, né, na minha visão, que adoro imagem, que adoro terror, eu amo, né? Isso aqui para mim é um tesouro. Casa do Pesadelo. Deixa eu ver outras aqui. Bacana. Aqui, ó. Ó que bacana. Linda, né? E deixa eu ver mais alguma aqui. A última aqui. Olha, essa aqui, ó. Olha. Coisa linda. Não é não? Eu fico Eu leio isso aqui com o maior prazer, porque além de você ler uma coisa que você gosta, você fica olhando a imagem, né? Pra mim é tudo de bom. Certo? Então esse aqui é indicado mais... É claro que um adulto pode ler, né? Mas assim, pro jovem, pro pré-adolescente, pro adolescente, para ele ter uma ideia, né? São contos bem populares, fáceis de entender, não tem mistério nenhum, bem simplificado. E aí, quem gostar, veja os originais, né? Tem para escolha, ok? Então, o grande livro do medo, Contos de Arrepiar, da editora Ciranda Cultural. As ilustrações é de Pedro Rodrigues. E é isso. Esses são os quadrinhos que eu acredito que são super interessantes, cada um num contexto totalmente diferente. Aí vai do gosto da pessoa. Compartilhem, deem um like. A gente se vê
num próximo olhar.